Comprar um imóvel na planta é, para muita gente, a realização de um grande sonho, não é verdade? Mas, e quando a data de entrega combinada chega e a obra simplesmente não está pronta? Pois é, esse atraso, que pode virar um baita pesadelo, tem solução. A lei protege quem compra. Hoje a gente vai detalhar exatamente quais são os direitos de quem passa por essa situação. Certo, vamos imaginar a cena. É um cenário super frustrante e, infelizmente, bem comum. A data marcada no calendário chega, mas ao visitar o local, o que se encontra é um canteiro de obras. Essa situação é uma das maiores fontes de reclamações no nosso judiciário, sabia? Essa situação toda pode até parecer um beco sem saída, mas a boa notícia é que a lei está do lado do comprador. Existe um caminho bem claro para garantir os seus direitos, e a gente vai mostrar agora qual é o primeiro passo. Então, por onde a gente começa? O primeiro passo é sempre o contrato. É ali que a gente encontra a primeira regra, a regra fundamental para entender o que é um atraso de obra de verdade. Guarda bem esse número, 180. Esse prazo, que está em muitos contratos, é o que define a fronteira entre um atraso que é tolerado e um atraso que se torna ilegal. Vamos entender o porquê disso. Esses 180 dias vêm da famosa cláusula de tolerância. A lei permite que a construtora tenha essa margem, essa folga, para lidar com imprevistos, sabe? Tipo muita chuva, falta de material. Mas atenção, essa cláusula só tem validade se estiver escrita preto no branco no contrato. E é aqui que está o ponto de virada. Depois que esse prazo de tolerância se esgota, a situação muda completamente de figura. A paciência legal com a construtora termina e aquela fase de tolerância, bom, ela fica para trás. A partir desse exato momento, o poder muda de lado. Se antes o comprador ficava só esperando, agora é a construtora que passa a ter uma dívida por não ter cumprido o prazo combinado. O jogo virou. Olha só, esse comparativo aqui resume tudo. Até 180 dias o atraso é, digamos, tolerado. Passou um dia desse prazo, a construtora entra no que a gente chama de mora, que é o termo técnico para atraso ilegal. E é exatamente aqui que nascem os direitos a compensações financeiras. Ok? Então, o que essa dívida da construtora significa na prática? Vamos ver em detalhes quais são os direitos financeiros que surgem assim que o atraso se torna oficialmente ilegal. O primeiro direito é o de receber os lucros cessantes. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. A justiça entende que, com o imóvel pronto, a pessoa poderia estar morando nele e economizando o aluguel, ou então poderia estar alugando para outra pessoa e ganhando uma grana. O atraso impede esse ganho, então ele tem que ser compensado. E qual o valor dessa compensação? Normalmente, a justiça fixa em 0,5% do valor atualizado do imóvel. Esse é o valor que a construtora deve pagar por cada mês de atraso depois do fim do prazo de tolerância. Agora vamos para um ponto que é pura justiça. Todo contrato tem uma multa se o comprador atrasar uma parcela, certo? Pois bem, a justiça determinou que o mesmo vale para a construtora. É o que chamamos de inversão da cláusula penal. Ou seja, se a regra vale para um lado, tem que valer para o outro. Simples assim. E tem mais uma questão financeira super importante que causa muita dor de cabeça por aí. A famosa taxa de obra, que alguns conhecem como juros de obra. O que acontece com ela durante o atraso? A lógica aqui é bem direta. Essa taxa serve para financiar a construção. Se a obra está atrasada por culpa da construtora, não faz o menor sentido o comprador continuar pagando por isso, né? Por isso, a cobrança se torna ilegal depois do prazo e todos os valores pagos nesse período de atraso devem ser devolvidos. Mas e se o atraso for tão grande que a confiança no projeto acabou? Aí existe uma saída definitiva, o direito de cancelar o contrato. E o mais importante, por culpa exclusiva da construtora. E no caso de um cancelamento por culpa da construtora, qual é a porcentagem da devolução? Esse número gigante na tela já diz tudo. 100%. Sem descontos, sem taxa de administração, sem nenhuma pegadinha. E essa devolução não é de qualquer jeito não. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 543, estabeleceu regras bem claras. Primeiro, a devolução tem que ser integral de tudo que foi pago. Segundo, esse valor precisa ser corrigido pela inflação. E terceiro, o pagamento tem que ser feito de uma só vez, em parcela única. Então, para a gente amarrar todas essas informações, a gente chega ao princípio que sustenta todos esses direitos. É uma ideia central que todo mundo que compra um imóvel na planta deveria conhecer. O recado final é este.
Desculpas como foi a pandemia ou choveu demais não podem justificar atrasos para sempre. O planejamento e execução da obra são desafios que fazem parte do risco do negócio da construtora, e não de quem está comprando. Então, ao enfrentar um atraso na entrega, é só se lembrar desta pergunta. Afinal de contas, de quem é o risco do negócio? A resposta é clara: o risco é da construtora. Saber disso é o passo mais importante para defender os seus direitos e garantir que o sonho não se transforme em prejuízo. Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.